iremos projetar, iremos viver esses dias melhores. E nessa noite nós queremos declarar isso através dessa bênção das primícias, aonde nós fazemos essa mesa cheia de frutas, para declarar que realmente nesse ano haverá provisão e haverá abundância de colheita em nome de Jesus. Amém? Você está aqui comigo? Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite, compartilhar ao seu coração. O tema da minha mensagem nessa noite é: não fale o que você não quer ver manifesto. Ou seja, tome cuidado com aquilo que você vai usar, com aquilo que você vai falar, porque aquilo que você falar, a tendência é que aconteça. Então tome cuidado e não fale aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida. Vamos caminhar comigo nessa noite por um período de tempo, pedindo ao Senhor que fale conosco de uma forma toda especial, que ministre aos nossos corações e que haja um antes e um depois em nome de Jesus. Amém? Queridos, pensa comigo, nós já começamos o ano de 2019, nós já estamos hoje no 13º dia do ano de 2019, e juntos desse ano que se inicia, vem também inúmeros desafios a serem vencidos. Nós temos um ano inteiro com inúmeros desafios a serem vencidos nesse ano de 2019. Porém, existe uma estrutura, e muitas vezes essa estrutura acompanha a vida de muitas pessoas. É a estrutura de nós repetirmos velhos hábitos, fazermos as mesmas coisas e tentarmos ter resultados diferentes. Na grande maioria das vezes, 2019, se não houver uma mudança, se não houver um posicionamento, se nós não nos alinharmos em Deus, se nós não fizermos a nossa parte, a tendência é que 2019 seja muito parecido com 2018, que foi igual 2017, que foi 2016, porque a tendência é nós repetirmos velhos hábitos, velhas situações, e desejando ter resultados novos. Atitudes iguais determinarão resultados iguais. Você está aqui comigo? Preste atenção, e nós na grande maioria desejamos resultados, mas só que muitas vezes desejamos resultados novos fazendo as mesmas coisas. A questão é que quem está fazendo as mesmas coisas só poderá obter os mesmos resultados. Para ter resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas. Você está aqui comigo? Então a questão do ano de 2019 não é o que vai acontecer com você, mas é o que você vai fazer nesse ano de 2019, para que as coisas possam ser diferentes, para que você possa viver um ano realmente abençoado pelo Senhor. Agora preste bem atenção, resultados novos implica em hábitos novos, resultados novos implicam em atitudes novas. Me ajude a pregar, fala para o seu irmão, você precisa mudar a sua atitude. No mínimo nesse ano você precisa mudar a sua atitude para obter resultados diferentes. Agora preste bem atenção, muitas das vezes nós usamos aquela expressão, muitas pessoas usam essa expressão, não são poucas, e eu já ouvi inúmeras vezes aquela expressão assim, quando alguém pergunta: como é que vai a sua vida? Como é que você está vivendo? Como é que vai a sua vida? Ah, estou indo como Deus quer. Quantas pessoas, e não são poucas, que usam essa expressão, esse jargão: como é que vai a sua vida? Ah, eu vou indo como Deus quer. Até parece ser uma expressão bonita, até parece ser uma expressão espiritual, até parece ser uma expressão assim, cheia de espiritualidade. Quando alguém lhe pergunta: como você está? Eu vou indo como Deus quer. Volto a dizer, essa expressão até parece ser uma expressão bonita, mas não é. Porque essa expressão, ela está totalmente carregada de negativismo, pessimismo, tristeza, angústia, amargura, medo, frustrações, etc. e tal. Porque toda pessoa que usa essa expressão: como é que está indo a sua vida? Está indo como Deus quer.
Ou seja, sempre tem um ar de tristeza no coração, sempre tem um ar de angústia, sempre tem um ar de amargura. Então essa expressão é uma expressão carregada de tristeza. Você está aqui comigo? Então parece ser uma boa expressão, mas ela não é. Parece ser uma coisa boa, porém não é. Por quê? Você não vai ouvir uma pessoa dizer na alegria: como é que vai a vida? Oh, vai indo como Deus quer. Não, ela não diz, ela diz sempre quando está em tristeza. Talvez, se você até mesmo usou essa expressão, ou tem usado, preste bem atenção. Quando você diz essa frase, você está triste. Vai indo como Deus quer. Vamos levando a vida, né? Vai indo como Deus quer. Então essa expressão está sempre carregada de negativismo, pessimismo, tristeza, angústia, amargura, etc. e tal. Então tudo que nós falamos ou fazemos depende do que tem no nosso coração. Tudo que você fala ou você faz determina aquilo que tem dentro do seu coração. E vamos para a Bíblia então, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 45. Vou usar a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Gosto muito dessa tradução. Na grande maioria das minhas ministrações eu uso sempre essa tradução da Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 45. Olha o que o texto nos diz. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar no telão. Diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio. Então no coração posso tirar coisas boas, e do coração eu posso tirar coisas ruins, e a minha boca vai expressar exatamente aquilo que eu tenho dentro do quê? Do coração. Então a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu lhe faço uma pergunta: do que sua boca tem falado ultimamente? Do que você tem falado ultimamente? Aquilo que você tem falado ultimamente determina exatamente o que tem dentro do seu coração. Porque o homem bom do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas ruins. E aí a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Lhe faço uma pergunta e ao mesmo tempo uma reflexão: o que tem saído da sua boca? Ou o que você tem falado ultimamente? Abra comigo, por favor, livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Provérbios, capítulo 13, versículo 3, a Bíblia nos diz assim. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O texto nos fala assim: quem guarda a sua boca, quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem aprende a usar as palavras como benefício, guarda a sua vida, mas quem fala demais e fala o que não deve, fala o que não se deve falar, traz ruína para a sua própria vida. Você está aqui comigo? Então é necessário fazermos como que disse Davi: Senhor, põe um anjo na porta dos meus lábios, para que venhamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando, porque aquilo que está saindo da nossa boca determina exatamente o que tem dentro do nosso coração. Ah, mas não tem problema eu falar qualquer coisa. Tem sim, você vai ver que aquilo que você fala, você pode alimentar o inimigo. E aquilo que você está alimentando o inimigo, não é porque Deus não quer te abençoar, é porque com certeza aquilo que está falando, você está dando armas para o inimigo lutar, para o inimigo trabalhar contra a sua vida. Se nós entendêssemos o poder que existe nas palavras, nós tomaríamos muito mais cuidado antes de abrir a boca. Porque aquilo que falamos determina aquilo que tem dentro do nosso coração. Você está aqui comigo? Salomão já nos diz aqui: quem guarda a sua boca, guarda a vida. Quem fala demais, acaba se arruinando. Então cuidado para não se prejudicar. Cuidado para não se prejudicar com aquilo que você está falando. Por isso o tema da mensagem nessa noite é: não fale
aquilo que você não quer ver manifesto. Tome cuidado, não fale aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Você está aqui comigo? Por favor, preste bem atenção. Não fale aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida. Observe as suas falas. Analisa comigo isso daqui. Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos, por favor, queridos, preste atenção. Você que está aqui, você que me assiste pela internet, preste bem atenção. Observe o que você fala. Quando você está alegre, você fala coisas boas, de coisas legais. Agora, quando você está triste, a tendência do ser humano quando está triste é falar de coisas negativas. Você está aqui comigo? A tendência do ser humano quando está triste, desanimado, angustiado, é colocar mais peso em cima de problemas e fazer com que aquilo se torne algo insustentável, porque a tristeza, a tendência da tristeza é fazer com que você fale aquilo que você não quer. Porque quando você está alegre, você fala coisas boas, mas quando está triste, a tendência é falar aquilo que não quer. Por isso o tema da mensagem é: não fale aquilo que você não quer que seja manifesto. Não fale aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Mas a tendência é, debaixo daquilo que nós estamos, do sentimento que nós estamos, temos uma tendência de falar coisas ruins. Você está aqui comigo? A língua expressa o que pensamos, sentimos e queremos. A mente diz o que pensamos, não necessariamente o que Deus pensa. Por isso o apóstolo Paulo nos chama a atenção e Paulo nos diz assim, que temos a mente de Cristo, ou seja, precisamos pensar e colocar em prática através das palavras o que Deus pensa e assim viver o que Ele tem para nós. A Bíblia diz que Deus pensa coisas boas a nosso respeito. E eu pergunto para você, por que você vive pensando coisas ruins de você? Por que você só pensa coisas ruins a seu respeito, se a Bíblia diz que Deus pensa coisas boas a nosso respeito? Tomemos cuidado com aquilo que falamos. Em muitas situações, e não poucas, estamos vivendo coisas que nós mesmos estamos falando. Olha aqui para mim, por favor, e deixa eu apertar um pouco mais nessa noite. Na grande maioria das vezes, situações que nós estamos enfrentando na vida, nós estamos vivendo, não é ação do diabo, é ação do diabo porque demos legalidade para ele. Mas a grande maioria das vezes, estamos vivendo certas situações, porque nós abrimos a nossa boca e falamos o que não devíamos, e agora temos que arcar com a consequência. Preste atenção e você vai entender nessa noite. Abra comigo o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 26. Entenda isso. Muitas das vezes estamos vivendo situações que nós mesmos geramos por causas da nossa boca. Falamos o que não devemos, abrimos a boca para falar o que não deve. E aí estamos vivendo situações que muitas vezes se tornam insustentáveis. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Jesus nos diz assim, e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, diga comigo, a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos estudá-lo, por favor. Deixa no versículo 22. Quando nós lemos esse texto acima, Jesus nos ensina sobre crer, sobre falar e não duvidar. Jesus fala nesse texto sobre montes, sobre montanhas, sobre dificuldades. Jesus está nos falando sobre falar ao monte, falar ao problema.
devemos falar ao problema, devemos falar ao monte, devemos falar à situação que nós estamos vivendo, problemas, angústias, tristezas, etc. e tal. A grande questão é que nós não falamos para o problema, nós falamos sobre o problema. E Jesus em nenhum momento mandou nós falarmos sobre o problema. Jesus mandou nós falarmos ao problema. Porque ele disse, se tiveres fé. Olha o que o texto nos diz no versículo 22. Tenham fé em Deus, eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você está aqui comigo? Por que as coisas não acontecem? Porque nós vivemos falando de problema, nós não falamos para o problema, nós não usamos a nossa fé para falar ao problema. Oh dificuldade, oh angústia, amargura, etc. e tal. Em nome de Jesus, eu creio que essa situação tem solução, eu creio que esse problema já está resolvido. Não, mas em contrapartida nós vivemos o dia falando só do problema. E Jesus não mandou você falar de problema, Jesus mandou você falar ao problema. Você está me entendendo? Você está aqui comigo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus nos dá a direção, não é para falar não é para falar sobre o problema, mas é para falar ao problema, usar a sua fé, até que ele saia de um lugar, vá para outro e seja totalmente resolvido. Mas a questão é que nós usamos a nossa boca, e nós na grande maioria das vezes estamos vivendo aquilo que nós mesmos estamos falando. A questão, volto a dizer, é que na grande maioria das vezes, estamos falando sobre os problemas e não para os problemas. Levante sua mão direita aos céus e diga, Senhor Jesus, me ajuda. Eu preciso aprender a falar para os problemas e não sobre os problemas. Nós temos que aprender a falar a linguagem de Deus. Deus nos deu uma palavra que o ano de 2019 será um ano da frutificação. Amém? 2019 nós iremos frutificar. Esse ano de 2019 será o ano da frutificação. Agora preste bem atenção. Só que temos que entender que se iremos frutificar, temos que tomar cuidado com aquilo que vamos falar. Porque se é para frutificar, corre-se o risco, dependendo daquilo que você fala, frutificar aquilo que não deve, por causa da sua boca grande. A partir de semana que vem, quero trazer a palavra apostólica e profética para o ano de 2019, o ano da frutificação. A partir de domingo que vem estarei compartilhando com mais profundo sobre esse tema. Mas precisamos entender que se esse ano Deus está nos dando uma palavra de frutificação, então temos que usar a nossa boca em concordância com a de Deus para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Agora, quando nós analisamos o texto de Marcos 11, o versículo 22, Jesus fala que temos que ter fé. O versículo 23, Jesus nos ensina a liberar a fé falando para a montanha, para os problemas. Versículo 24, Jesus fala da oração e da importância de orar, crendo sem duvidar. Versículo 25, Jesus nos manda perdoar. Versículo 26, Jesus afirma claramente que se não perdoarmos, também nosso Pai Celestial não nos perdoará. Segredo para vivermos uma vida abençoada: obedecer a palavra de Deus e falar de acordo com a palavra de Deus. Você está aqui comigo? Só por esses versículos nós já temos muito que aprender para vivermos uma vida diferenciada, um ano diferente, cheio de paz. Quem quer viver um ano cheio de paz e abençoado? Diga, eu quero, Senhor. Diga, eu quero, Senhor. Isso está liberado para nós. Agora preste bem atenção, agora não existe nenhum poder em nenhuma das nossas orações, se primeiramente não estiverem liberadas o perdão. Jesus fala sobre isso, Jesus nos ensina sobre isso. Uma oração que funcione tem que estar carregada de perdão.
Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo nos chama a atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Paulo nos dá uma definição muito importante. Paulo diz assim: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo estava chamando a atenção dos irmãos, dizendo: irmãos, eu suplico a vocês que todos falem a mesma coisa, que todos entendam a mesma coisa, que todos proclamem a mesma coisa, que todos usem a sua boca para falar exatamente a mesma coisa, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo está nos chamando a atenção. Paulo aqui está nos chamando a atenção para que os irmãos estivessem o quê? Unidos, até mesmo naquilo que fala. Querido, preste bem atenção, olha aqui para mim, por favor. O grande problema não é o diabo. Ele, com a oração certa, com fé, ele vai embora. O problema é que às vezes nós estamos mandando ele embora e ao mesmo tempo estamos mandando ele ficar, por causa daquilo que nós falamos. Você está aqui comigo? Paulo nos chama a atenção para que haja em nós um falar de acordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo também nos chama a atenção. 1 Coríntios 3, 11. Eu sempre acho importante você tomar nota daquilo que você ouve, porque são coisas carregadas de mensagens, de palavra que vão nos edificar. 1 Coríntios 3:11, desculpa, 1 Coríntios 3:1, Paulo nos diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Olha o que Paulo estava dizendo: eu não pude trazer palavras espirituais para vocês, mas tive que falar de coisas bem simplesinhas, porque vocês ainda caminham na carne. Sabe o que Paulo está nos querendo dizer aqui? Irmãos, temos que crescer, porque no crescimento, até no crescimento, nós vamos aprender o que devemos e o que não devemos falar. Quando nós crescemos em Cristo, nós aprendemos o que nós podemos e não podemos falar, o que nós devemos e o que nós não devemos falar. Você está aqui comigo, irmãos? A forma com que nós falamos mostra quem somos. A forma com que você usa a sua boca e o que sai da sua boca determina o que tem no teu coração. Foi o que nós acabamos de ler, o que Jesus disse, que a boca fala do que o coração está. Pois é. Então, se tem só palavras negativas, pensamentos negativos, situações negativas, com certeza teu coração está cheio disso. Caminha comigo, por favor. Preste bem atenção, cuidado com a raiva e o ódio, porque a raiva e o ódio faz você falar o que não deve e pode se arrepender do que falou. Hello, me ouça, me ouça. Cuidado com a raiva e com o ódio, porque pode fazer você abrir a sua boca para falar o que não deve e você pode se arrepender depois. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando era pastor lá em Sorocaba, eu tinha um auxiliar. E certa feita, nós estávamos falando sobre palavras e ele contou um fator da vida dele. O pai dele era um alcoólatra. O pai dele era um alcoólatra compulsivo. Daquele que batia na mãe, batia nos filhos. Um dia o pai dele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que entrou dentro de casa e começou a quebrar tudo e foi bater na mãe. O irmão desse pastor auxiliar que eu tinha, entrou na frente do pai e disse: você não vai bater na mãe. Você não vai bater na mãe. O pai disse assim: preste bem atenção, bêbado que só. O dia que eu morrer, você vai beber 2 vezes mais do que eu.
Passaram-se alguns anos. O pai faleceu. Passaram-se alguns anos, o pai faleceu. Isso foi o irmão dele que me contou. O pai faleceu e foi enterrado de manhã. À tarde, aquele rapaz começou a beber. E ele começou a beber tanto, conforme o pai dele tinha dito, que morreu de cirrose. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado, não fale aquilo que você não quer ver manifesto. Não fale aquilo que você não deseja ver manifesto na sua vida. As palavras têm poder, diga comigo, a palavra tem poder. A Bíblia nos diz que a palavra carrega vida e morte, estão no poder da língua. A palavra carrega vida e morte. Cuidado com aquilo que falamos e a forma com que nós falamos. Cuidado com aquilo que nós estamos dizendo. Cuidado com aquilo que nós estamos falando, porque aquilo que nós estamos falando vai determinar o teu futuro. Querido, nós temos um 2019 limpinho na nossa frente. Querido, faça desse ano um ano abençoado. Faça desse ano um ano abençoado. Use a tua boca em favor da sua vida, não contra a sua vida. Você está aqui comigo? Temos que ter sabedoria até na hora de falar e como falar. Abra a sua Bíblia comigo. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 16. Eu vou usar a tradução da linguagem de hoje. Achei um texto bem interessante, vou usar a tradução da linguagem de hoje. Provérbios, capítulo 13, versículo 16. O autor nos diz assim: o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Meu Deus do céu! Querido, olha o que a Bíblia diz, que o sensato pensa antes de falar, mas o tolo vai falando qualquer coisa. Por que Deus não me abençoa? Não é porque Deus não quer, porque muitas vezes o nosso falar está totalmente ao contrário com aquilo que a Bíblia diz. Cuidado com aquilo que você fala. Olha o que o texto nos diz, é muito forte. Pense antes de agir, de falar, mas o tolo vai falando e vai falando sem pensar. Por que nós temos que falar de acordo com a palavra de Deus? Abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu preciso compartilhar muita coisa com você nessa noite. Já estou quase terminando, mas eu preciso compartilhar muita coisa com você, porque você precisa nessa noite, antes de nós entrarmos, orarmos, declararmos as bênçãos da frutificação para esse ano de 2019, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. 1 Pedro 5,8, o texto nos diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha para mim, por favor. Por que o diabo anda procurando quem possa devorar? Por que o diabo fica rodeando quem ele possa devorar? Ou seja, o diabo só devora aquele que vive falando o que ele quer. Você está aqui comigo? O diabo anda em derredor, procurando aquele a quem ele possa devorar. Quem é que o diabo devora? Aquele que vive falando aquilo que ele quer. Aí eu te pergunto de novo, o que você tem falado? Não fale aquilo que você não quer que seja manifesto. Porque muitas vezes nós damos de bandeja para ele comida. Nós às vezes estamos dando de bandeja para o inimigo comida, porque só falamos aquilo que ele quer que venhamos falar. Não concordamos com a Bíblia, não falamos a palavra de Deus, mas em contrapartida só falamos o que o diabo quer. E aí damos de bandeja para ele um monte de comida, e aí ele vem, devora, destrói, arruina, faz o que ele quer. Ó Deus, não é Deus, somos nós. Cuidado com os momentos de ira e raiva, medo e tristeza, tudo isso é muito perigoso, pois é nessas horas que lançamos palavras negativas.
Irmão, quando nós estamos debaixo de momentos de ira, de raiva, de tristeza, de angústia, de amargura, a tendência é nós falarmos o que não deve. Você está aqui comigo? Quando estamos debaixo de raiva, de ira, de ódio, de contenda, a tendência é nós abrirmos a boca e falar aquilo que não queremos. Porque aqui ninguém fica nervoso, né? Que ninguém fique nervoso, ninguém fica agoniado. Todos são calmos, serenos e tranquilos, em nome de Jesus. Mas cuidado, porque quando você fala debaixo da raiva, temos que tomar cuidado com o que estamos falando. Sabe por quê? Porque às vezes quando estamos debaixo de raiva, dizemos, essa miséria de salário. Você acha que o salário é miserável? Pede a conta. Hello, você está aqui comigo? Essa miséria de salário, esse casamento que não presta, esses filhos desobedientes e assim sucessivamente. Cuidado com aquilo que falamos. Cuidado com aquilo que falamos. Preste atenção, irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Prestem atenção nessa santa palavra nessa noite. Porque é um direcionamento para a igreja, para entrarmos no ano de 2019 abençoados. Mas o inimigo quer que você já comece o ano travando tudo. Cuidado com o que você fala. Fala aí para o seu irmão, cuidado com o que você está falando, irmão. Tema da mensagem nessa noite, novamente, é não fale o que você não quer ver manifesto. Cuidado com o que você fala e como fala. Aprenda a falar. Caminhe debaixo da sabedoria e da disciplina. Compreenda as palavras e o entendimento. Porque a Bíblia diz que viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, vai dar a você prudência. Fazer o que é certo nos levará com muito mais facilidade aonde precisamos chegar. A Bíblia nos convida a termos sabedoria no falar, para que não venhamos viver o que não queremos. Mais uma vez eu vos digo, não fale o que você não quer ver manifesto. E eu vou encerrando. Abra comigo, por favor, Salmos capítulo 2, versículo 7. Essa palavra é uma palavra bem profunda para todos nós como igreja. Todos nós precisamos frear a nossa boca. Todos nós precisamos tomar cuidado e frear a nossa boca. Sim ou não, irmãos? Todos nós precisamos. Salmos capítulo 2, versículo 7, Davi diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sabe o que é um decreto? Decreto é uma vontade, uma demanda, uma intenção de alguém que tem autoridade para liberar uma palavra. Davi estava dizendo que iria proclamar o decreto de Deus, ou seja, ele iria declarar a palavra de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você declarou a palavra de Deus na sua vida? Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus essa porta vai se abrir. Em nome de Jesus a cura já chegou. Em nome de Jesus essa situação já está resolvida. Precisamos estabelecer esse decreto. Precisamos proclamar o mesmo, pois quando o decreto é real, proclamado, as coisas começam a acontecer. Deixa eu dizer a você, quantas pessoas que até creem nas bênçãos, mas não falam sobre elas. Ou seja, de vez proclamar a vitória, vive só declarando derrota e fracasso. Proclama lutas, dores dia após dia, não usa a fé como arma, e sim as palavras negativas. Volto a dizer, não fale o que você não quer ver manifesto. Quantos tentam viver as bênçãos de Deus, mas vive falando igual o inimigo? Hello? Presta atenção. Muitas vezes queremos ver as bênçãos de Deus, mas falamos como inimigo. Não existe resultado positivo em falas negativas.
Por isso eu comecei a mensagem dessa noite dizendo: não pode viver coisas novas fazendo sempre a mesma coisa. Ou nós penetramos no mundo do Espírito, ou então nós iremos entrar no mundo de Satanás. Vai depender do que estamos falando. E eu quero encerrar essa mensagem com um ditado popular, que você já ouviu milhões de vezes, com certeza você também já falou. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Sabe o que esse ditado popular diz? Ou seja, quem fala, fala, e fala sem pensar, fala o que não deve, e vive o que não quer, e põe a culpa em Deus. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Por quê? Porque é uma conversa única, cavalo não responde. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, quem fala demais fala sem pensar, fala o que não quer. E a nossa tendência é, quando tudo começa a dar errado, colocarmos a culpa em Deus. Por isso eu estava há dias pensando sobre essa palavra. Eu tenho estado há dias pensando sobre essa palavra e pedi ao Senhor essa mensagem, uma mensagem, o Espírito Santo trouxe essa mensagem para exatamente hoje, no culto das primícias, para nós nos alinharmos, porque 2019 será um ano da frutificação. E para frutificar de acordo com a palavra, temos que falar de acordo com a palavra. Então pare de dar bom dia para o diabo, através das suas palavras. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que estamos falando. E eu queria fazer a você uma reflexão agora, para que nós pudéssemos pensar antes de nós participarmos da ceia, antes de nós declararmos essa bênção de frutificação para o ano de 2019. Queria que você refletisse no que você tem falado. Não fale aquilo que você não quer ver manifesto. Você entendeu o tema da mensagem? Entendeu o tema da mensagem? Não fale aquilo que você não quer ver manifesto. Não fale aquilo que você não quer